Olá, sejam bem-vindos. Então nós estamos iniciando agora a aula de investigação e análise de acidentes do trabalho, uma vez que, havendo a ocorrência de um acidente dentro da empresa, é obrigatoriedade do CIPEiro, juntamente aí se existe o SESMIT, a área da segurança ou não, mas a CIPAS tem que estar atuando na investigação e na análise dos acidentes. E nesse módulo, então, a gente vai falar um pouquinho aí, sobre a metodologia de análise e investigação. A gente começa falando o que é uma investigação de acidentes. Então o objetivo, ela visa levantar todos os dados essenciais que possibilitem a determinação das causas que contribuíram para o acidente e bem como também propor medidas corretivas, preventivas, para que a gente possa eliminá-la e evitar que novas ocorrências venham a acontecer dentro da empresa. Qual é a finalidade? Também não é atribuir culpa, porque uma vez que a gente está fazendo a investigação, nós não podemos já apontar culpados e de forma nenhuma, nem mesmo após a ocorrência. O objetivo é estudar os fatos, as situações que levaram àquele acidente. O objetivo, então, é determinar as causas que possam ter contribuído para aquela ocorrência. E também, o objetivo principal, a gente diria, então, adotar medidas preventivas e corretivas para que a gente venha evitar que novas ocorrências venham a acontecer. Algumas perguntas básicas, então, que ocorrem dentro de uma investigação de acidentes. Quem? Quais foram? Quem é a pessoa envolvida? Ou quais as pessoas envolvidas? O que? O que fazia o trabalhador no momento imediatamente e anterior à ocorrência do acidente? Qual foram as consequências? Qual foi a parte do corpo atingida? Se foi dano físico, materiais, danos econômicos à empresa? Ou seja, descrever as consequências dessa ocorrência. Quando ocorreu? Ou seja, qual é a data, a hora, o dia da ocorrência desse acidente? Como, aí o CIPEiro vai fazer uma descrição bem sucinta da ocorrência, levantando aí através de entrevista do próprio acidentado, das pessoas que presenciaram, de que forma ocorreu esse acidente. E por quê? O porquê, na verdade, já seria um diagnóstico, ou seja, quando você já fez todo um estudo, e você vai chegar entendendo o porquê desse acidente, o porquê que ele veio a acontecer, quais foram as causas que contribuíram, seja direta ou diretamente, para essa ocorrência. A localização da lesão, então ela merece análise cuidadosa, pois quando ela apresenta os mesmos pontos, pode indicar então a existência de um determinado fator de insegurança, seja por ato inseguro ou condição insegura, e ainda ela tem importância para os efeitos legais decorrentes das normas previdenciárias. Então é importante identificar qual foi a parte do corpo atingida ou qual foi a parte do corpo lesionada. Porque uma vez que nós vamos tendo várias ocorrências, tendo uma mesma região afetada, pode ser que esteja acontecendo uma situação específica que a gente vai ter que aprofundar para poder estudar. Outra questão importante, então, além da parte do corpo, é o agente da lesão. Mas o que é o agente da lesão? Então, na verdade, o agente pode ser os produtos químicos, ferramentas, as partes de uma máquina, por exemplo, materiais incandescentes, arestas cortantes, corrente elétrica, superfícies abrasivas, ou seja, a determinação do agente é fundamental para a investigação do acidente, porque foi a matéria-prima, a máquina, o equipamento ou a situação que gerou aquela ocorrência que veio trazer então as consequências daquele acidente. Atividade em que ocorreu o acidente, ou seja, o que fazia o trabalhador no momento que ele se acidentou, certo? Então é importante descrever. Quando a gente fala da natureza da lesão, a natureza, na verdade, é o tipo da lesão, Ou seja, um exemplo, contusão, uma entorse, uma luxação, fratura, um ferimento, uma queimadura, nós estamos falando da natureza da lesão. Qual foi realmente a consequência deixada pelo acidente? E na metodologia, então, de investigação, a gente vai tratar aqui os princípios fundamentais
na aplicação dela. Então, de preferência, trabalhe em grupo. A CIPA ou CIPeiro não pode atuar sozinho. Se você, então, é apenas um designado dentro da sua empresa, é importante que tenha mais uma pessoa no momento que você for fazer essa investigação. Seja alguém da área de recursos humanos, seja um líder, ou seja, é importante que vá em mais pessoas para que realmente, né, vocês tenham aí uma forma, né, de discutir algumas situações. Outra questão, confiança total, né? Então é importante confiar uns aos outros, principalmente se você estiver trabalhando em grupo. E da mesma forma também, a pessoa, você tem que passar bastante confiança para a vítima. Então vamos imaginar, daqui a pouco a pessoa já está psicologicamente abalada com um acidente, e aí ele, né, pode achar que o CIPeiro ou a pessoa que está investigando está querendo levantar o fator de culpa dele, e não é isso. Então é importante que você demonstre bastante confiança, que você está ali para ajudar, que o teu objetivo é levantar as situações para que aquele acidente não venha ocorrer com ele, né, ou com outra pessoa que venha trabalhar naquele mesmo setor ou naquela mesma área, executando a mesma atividade. Então as fases da metodologia de investigação. A primeira coisa, fazer o levantamento dos fatos. Em segundo momento, ordenar os fatos por ordem cronológica, né? O que aconteceu primeiro, em determinado momento, depois o que ele fez, em que horas, né? Aí a gente pode utilizar uma das ferramentas que é chamada de elaborar a árvore das causas, né? Então a gente vai ter uma ferramenta logo à frente também que pode ajudar bastante nesse momento que eu vou apresentar para vocês. Procurar medidas preventivas, quais são as medidas já adotadas por aquela pessoa, se ele utilizava equipamento ou não, se naquele setor tem um tipo de medida preventiva, né, que poderia ter auxiliado ou minimizado a situação ou acidente. Priorizar e acompanhar a implantação dessas medidas, ou seja, aqui nós estamos falando já na fase onde o CIPeiro ou a pessoa vai propor medidas corretivas, né, e que venham a ser preventivas para futuras situações que possam vir a ocorrer. Né? A aplicação da metodologia deve haver rigor, ser lógica, ser objetiva e tem que ter eficácia, buscar resultados. Não adianta eu fazer uma investigação por fazer. O objetivo de uma investigação é trazer resultados e o resultado é aplicar a prevenção. Se não houver aplicação, é perda de tempo. Então, toda investigação nós temos que trabalhar firmemente no acompanhamento dessas medidas. Aqui eu apresento para vocês o diagrama da causa e efeito. Alguns chamam então diagrama de Chikawa, alguns falam então espinha de peixe. Então ali, pessoal, nós temos, né, a gente pode então fazer a gente vai respondendo algumas situações que podem ter colaborado com a ocorrência do acidente, né? Então, nós temos ali algumas situações, ou são as possíveis causas: máquinas, materiais, mão de obra, o meio ambiente, os métodos utilizados e as medidas, né, existentes e aplicadas. E aí nós vamos então colocar dentro disso ali as subcausas. E ali eu tenho um exemplo, no caso das máquinas. Então, o que pode ter, no quesito máquina, pode ter influenciado a ocorrência daquele acidente? Então, exemplo, máquinas sem manutenção, máquinas sem proteção. Na parte dos materiais, talvez ali a gente tenha baixa qualidade, materiais cortantes. Na mão de obra, desqualificada, estressada, falta de treinamento, né? Ou a existência de atos inseguros. Na questão do meio ambiente, né? A gente pode ter ali muito calor, pouca iluminação, ou condições inseguras ou outras condições que favoreceram aquela ocorrência. Nós estamos falando do meio ambiente do trabalho, né? Os métodos aplicados naquela atividade. Então, métodos sem padrão, métodos acelerados ou métodos sem conhecimento das pessoas ou dos trabalhadores. As medidas, a gente pode falar ali de situações que a gente possa medir, né? Então, a questão de temperatura, a gente pode falar de luminosidade. Então, situações que daqui a pouco pode ter favorecido, né? Então isso aqui, a gente vai fazendo um levantamento de causas e subcausas que podem ter favorecido a ocorrência, então,
dos acidentes, ok? Então, primeira questão, primeira coisa, numa investigação de acidente, formar uma comissão de investigação. Então a comissão ela pode utilizar de algumas ferramentas, né? Então, como a gente já disse, a inspeção in loco, a entrevista, a análise da causa raiz, utilizando aí o diagrama de causa e efeito, são algumas ferramentas então que essa comissão pode utilizar. Como eu disse, se não tem uma comissão, se não é uma CIPA, então no mínimo mais uma pessoa, certo? Tiver mais um, ou seja, no mínimo em 2 pessoas para fazer um levantamento, e nada impede que vocês dois, ou né, se no caso é só você, faça o levantamento e aí você sente com outras pessoas que estão aí no posto de liderança dentro da empresa e trabalhar as possíveis correções. Eu espero então, né, que isso tenha ajudado. Vou deixar aí para vocês mais alguns materiais logo abaixo desse vídeo complementares que vão facilitar aí o entendimento. E nos vemos então na próxima aula e no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!